pelo menos, eu sou partidário de não trabalhar no risco. Eu não entro no risco. Do tipo assim, uma coisa é um risco para você aumentar o potencial de vendas. Outra coisa é um risco de insolvência. Muitas vezes não compensa. Não estou falando da Lojas Americanas. Estou falando de uma organização menor que não tem condições mesmo, né? Precisa ver quanto que é... Mas sua pergunta é muito boa. Né? Como você trata esse assunto? Como que a gente trabalha lá? Eu falo com o empreendedor o seguinte, tudo bem eu não ganhar, eu não consigo bancar o custo. Então, geralmente a gente faz o que a gente chama de diagnóstico primeiro. A gente faz uma imersão de 2 meses, tá? Não. E vamos entender os fatos e as versões, né? Porque às vezes eu converso muito com o empreendedor, com o investidor, mas não estou vendo o time operacional, não estou escutando esses caras, né? Então, esse é o momento de ter voz e vez, vamos chamar assim. Então, meu time vai lá para dentro, vai entender se aquilo que foi colocado na mesa lá em cima, no estratégico, coincide com o que está acontecendo na operação. E a gente passa pelos principais setores do negócio e apresenta uma visão de fora, como se fosse uma micro due diligence, uma visão de fora do que nós estamos vendo daquele negócio. Essa hora, eu consigo ter, pela nossa experiência, de falar, cara, eu vou com você num fixo para pagar o meu custo, porque a gente enxuga. Então, assim, no budget, às vezes, o budget, inclusive, fica até melhor depois da nossa entrada, mesmo nos remunerando esse valor que não é um valor que a gente ganha dinheiro com ele. E aí eu vou no risco total. De tudo que eu posso trazer de ganhos, dali para frente, e eu volto 5 anos para trabalhar, tudo por risco meu, o empresário não me paga nada por isso, e eu apresento o projeto e ele vai seguir ou não. E só se ele aprovar e seguir, porque às vezes ele quer perguntar ao conselho, ou perguntar ao amigo, ou ao advogado e tal. Então a gente deixa o jogo bem transparente. Eu vou no risco de estrutura de capital, pegar essa dívida, buscar alguém que queira comprá-la ou renegociá-la. Também eu fico só com um percentual, não tenho nada disso. Ou seja, somente se acontecer e somente se o empresário apoiar e der o sim, entendeu? E eu vou no risco do M&A. Entende? Por que essa linha do FII ali que eu tenho que ter mensal, eu não abro mão dela? Porque eu tenho que estar na operação entendendo se esse cara vai cumprir a palavra que ele me deu. Muitas vezes, os 5 anos atrás, você dá uma olhada em recuperação tributária. Também. Administrativa ou judicial? Aí depende de cada situação. Sempre administrativa em primeiro plano. Legal. Sempre. Entendeu? Muito eu bom. tenho bons parceiros acostumados aí a fazer isso de forma rápida e bem eficiente. Muito bom. Então, a gente trabalha muito com esse viés. Um outro exemplo, nosso pupurri aqui, tá? Outro exemplo, e aí você vai... E as pessoas que estão escutando vão falar, cara, esse aqui é meu caso. Tá bom? O cara está criando uma rede de franquias. Já tem lá 10, 20 cafés, está indo bem. Aí ele fala, cara, eu vou fazer um misto de crescimento híbrido. Ora, lojas próprias, que eu estou indo bem. Ora, vou vender franquia. Mas eu preciso de dinheiro para capital humano, para marketing, né? Fazer Google, Facebook, Instagram, etc. Quero até trazer um nome famoso para colocar aqui na minha marca e assim por diante. Nesse caso, ele fala, eu tenho alguns caminhos. Caminho número 1, usar o meu caixa, diminuir minha capacidade de caixa, e aí eu uso isso para investir no meu negócio com capital próprio. Número 2, eu pego o meu dinheiro, pessoa física ou de outro fundo, e aumento minha participação no negócio. Tá? Número 3, eu vou no banco e mesmo com a Selic alta, tento um BNDES da vida, tento um FGI, etc. Daqui a 1 ano eu me viro para pagar isso. Sim. Tá? Não é ruim? Depende da capacidade de crescimento de negócio do cara. Número 4, traga um sócio investidor. E ele vai entrar dentro do negócio, ele vai colocar dinheiro e dou uma cadeira para ele em alguma coisa. Número 5, gero dívida. Então, eu quero abrir essas lojas, preciso de CAPEX. Eu sei que se eu abrir nesse lugar, o estudo estratégico me mostra que tanto. E aí, ninguém quer ser sócio meu, vai demorar para caramba. Eu vou tentar ir no mercado gerar dívida em cima dos meus recebíveis, ou sei lá, para eu poder, de uma certa forma, crescer meu negócio. Nesse exemplo que eu te dei, dessa rede de café, se essas dúvidas fossem para você, como especialista em M&A, o que você recomendaria para esse exemplo? Esse caso aí, eu acho que a gente poderia caminhar com 2 viés. Primeiro, o pessoal, toda vez que eles falam de sócios e sócio-investidor, geralmente o pessoal quer ir para o equity, para o M&A. Só que a gente tem a ferramenta, por exemplo, da SCP. Boa. Né?
que é uma ferramenta onde você pode ser sócio de projetos, não necessariamente da empresa, e aí você pode, de forma rápida, né, porque o M&A demora mesmo, não tem como, é 1 ano ali de esteira, né, quando tudo dá certo. Então, assim, eu gosto bastante do modelo de SCP, que é o quê? Pegar tudo isso, então tem que pegar esse insumo, essa matéria-prima, transformar isso num projeto e chamar pessoas para esse projeto de forma reunião de condomínio. Exatamente, entendeu? Tem esse projeto, preciso de tanto, e às vezes de tanto. Isso. E às vezes até as verticais deles mesmos, os próprios fornecedores deles podem ter interesse, trocar papéis ali, tá dentro dessa cadeia, né? Outra coisa que esse tipo de expansão pode trazer para eles é o formato do rebate, né? O que é o rebate? Ele, dentro da cadeia que ele já tem e que ele acaba sendo um representante, que para ele fazer isso, ele vai ter que ter lá design, arquiteto, móveis, concorda? Essa representação virá mais uma linha de receita. Entende? O pessoal comissionar. E ter os fornecedores, parceiros, que tudo que sair desse ecossistema dele e essas pessoas fornecerem, entende? Ele recebe um retorno disso e monta uma fidelização ali para ter a mesma imagem. Eu gosto muito. Eu tenho um sócio meu que ele foi apadrinhado pelo Paulo Lemann. Foi para Harvard e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim para mim: aprendi com o senhor Paulo Lemann que só existem 2 formas de financiar uma empresa: ou com dinheiro ou com fornecedor. Então você fala assim, fornecedor, ó, te paga amanhã. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade. E pegar essa estrutura que eu estou entendendo que essa empresa já tem ali os números básicos ali na mão e fazer essas projeções, né? Porque eu acho que a decisão ela pode ir por um ou mais vieses dependendo de cada projeção. Por exemplo, eu não acho que dívida é algo ruim. Não dá para você comprar uma Hilux com cheque especial. Entendeu ou não? Não dá. Mas, se você, a cada R$1 que você pegar fora, que o risco é do terceiro... É uma questão de você saber dividir isso e compartilhar. Muito bom. E desde que o seu fluxo de caixa permita. Porque todo mundo está muito acostumado a fazer a conta ali na DRE, só os juros está nela, né? A amortização não está. Né? Quando você olha para a DRE, não tem amortização em DRE, ninguém lança. Né? Então, olhar para o fluxo de caixa e entender a capacidade de absorver tudo aquilo. Igual você falou, eu já fiz, e não foi dívida pequena não, tá? De pegar, na época da pandemia, teve muito FGI. Muito. Né? Então, o que a gente fazia? Pegava com o ano de carência, quando chegava aquele ano, buscava outro banco. Para pagar menor, ia trocando. Que tava aquele... Eu fiquei 3 anos renovando a mesma dívida sem pagar uma parcela. Entendeu? E aí foi os 3 anos que se alavancou e explodiu de crescer. Legal. Entende? Então, assim, é isso. É por isso que eu falo que é ter as visões ali, né? Boa, excelente aqui. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6,